querido Pai amado, Senhor, eu coloco, Pai, agora, nesse momento, a Tua filha, Pai. Tua filha tão querida, tão preciosa, tão amada. Pai, o Senhor já falou com ela, Pai. Que nada, Pai, que vai sair da boca dela seja dela, mas sim o Senhor através da vida dela. O Senhor diz pra ti, filha, que vai fluir como um rio. Eu vejo um rio fluindo da tua boca nessa noite. Um rio que derrama cura. Um rio que semeia sementes do reino nos corações férteis. Um rio que flui, filha. Flui e vai continuar fluindo nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida dela, a casa dela, Pai. E que o Senhor traga à memória tudo aquilo que ela estudou e se preparou para falar de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja amada. Que paz do céu. Que paz que está sobre este lugar, sobre os corações, sobre as vidas. Quero te convidar a colocar uma das mãos sobre o coração. Vamos adorar o Senhor mais um pouco, antes de ministrar a palavra. Sentadinho aí mesmo, como você está. Se há algo que nós temos de precioso, é o que nós vamos cantar nessa noite. Jesus e a sua presença. Deixa essa presença assentar no teu coração. Aqui nesse lugar, doce presença. então adorarei. Sim, Jesus. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a Ti. Se renda a Ele nessa noite. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a Ti. Mais uma vez, tua presença. Tua presença é real. Como é bom, Senhor. Aqui nesse lugar, Essa paz que nos envolve. Tua presença é real. Presença que nos cura. Aqui nesse lugar, Que refrigera a nossa alma. Tua presença é Que real. nos consola nos momentos tristes. Aqui nesse Que liberta a nossa alma. Tua presença é real. No nosso coração, Senhor. Aqui nesse lugar, Foi para isso que nós viemos nessa noite, meu Deus. então adorarei. Diga isso a Ele. Então eu louvarei. Louvarei a Ti, Senhor, enquanto tiver vida. Então me renderei. Totalmente a Ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Que
essa presença nos envolva, que essa presença ministre o nosso coração todos os dias, amém? Nós estamos na série Promessas e no domingo passado a Isa trouxe uma palavra aqui tremenda, uma palavra posicionadora ao nosso coração e bastante reflexiva em Jeremias 29, 11 e 13. E o tema era prazer ou conveniência. Muito interessante esse tema. E fez a gente refletir como nós temos buscado essa presença de Deus. Como nós temos buscado pela presença. Jeremias 29, versículo 13, diz assim: me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra que nos foi dada aqui no domingo, que veio do céu para o nosso coração, estava pedindo para nós um coração inteiro na presença de Deus, não parcial, não pela metade, mas um coração inteiro. E hoje também nós vamos ouvir de Deus sobre uma promessa viva que Jesus fez aos discípulos dele. E essa promessa, ela traz muito refrigério ao coração de discípulo. Quem que é o discípulo de Jesus? Aquele que aprende e obedece. Então, quero pedir a projeção do tema, a promessa diária, aqui por favor, e pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 28, a gente vai ler lá embaixo, a última linha, versículo 20, a parte B. Nós vamos ler essa palavra que vai nos trazer refrigério, mas também muita responsabilidade. Uma promessa preciosa de Jesus aos seus discípulos. Vai lá na última linha, quando acaba Mateus 28, lá no finalzinho, Jesus diz algo poderoso demais aos discípulos e nessa noite Ele está dizendo isso ao nosso coração. Exatamente esse versículo aqui, a parte B. Está escrito na palavra: e eu estarei sempre com vocês. Até quando? O que está escrito na Bíblia de vocês? Até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Então ele está prometendo aos discípulos dele: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero te convidar a orar um pouco sobre a tua alma nessa noite. Pai, nós colocamos a nossa alma diante de Ti. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ministrar com essa presença santa. Venha, Senhor, encher o nosso coração nessa noite. Venha nos encher de Ti. Ó Deus, que não caiba mais nada no nosso coração, se não for a Tua presença. Ministra, Senhor, para que a gente viva essa promessa verdadeiramente. Que a gente viva um Jesus cuja promessa da presença é diária, mas esse Jesus também é diário nas nossas vidas. Senhor, assenta-te nos nossos corações. Assenta-te num lugar de honra dentro de nós, dentro de cada vida que aqui está. E faz como Tu queres. Fala, Espírito Santo. Sopra o nosso entendimento aquilo que é preciso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Jesus, então, aqui, Ele faz uma promessa aos discípulos. E nessa noite nós estamos aqui como discípulos de Jesus, aprendendo com Ele, aprendendo com o Mestre. E Ele faz essa promessa, que é uma promessa para todos os dias, a promessa da presença diária. E que conforto a gente saber isso para a nossa vida, que nós temos essa promessa. Quando que Ele fez essa promessa? Quando Ele foi crucificado, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele começou a aparecer para os discípulos, para aquelas pessoas que tinham fé na ressurreição. Ele apareceu para essas pessoas e Ele marcou o coração dos discípulos com essa palavra. Antes dele subir ao céu, Ele disse isso: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa, até a consumação dos séculos, todos os dias. Ele fala isso na palavra, que Ele estará conosco todos os dias. Essa promessa, ela foi feita por Jesus e ela pede aos discípulos, aos seus discípulos, eu e você, e futuramente a igreja, que evangelizassem. Eu estarei com vocês, mas eu quero que vocês evangelizem. Façam mais discípulos. Foi isso que Jesus disse para eles. Eu quero que vocês ensinem aquilo que eu tenho ensinado para vocês até aqui e que vocês ensinem as pessoas a obedecerem à palavra. Tudo aquilo que eu tenho ordenado. A obediência do discípulo, de um coração discípulo, é fazer o que Jesus está nos pedindo.
o que Jesus havia dito. Era isso que os discípulos deveriam fazer, e isso se estende para nós até o dia de hoje. A promessa da presença diária, encorajando esses discípulos a fazerem outros discípulos. Essa é a missão. E aí, o que eu quero dizer para vocês com essa palavra nessa noite que Deus ministrou ao meu coração? Use tudo o que você tem para falar de Jesus. Use tudo o que você tem para evangelizar onde Deus te colocou, da forma como Ele te usa no dia a dia. Use tudo o que você tem para deixar o nome de Jesus ser proclamado. Essa é a grande comissão que Jesus pediu. E ela não pode parar. Essa missão da evangelização, do evangelismo, não pode parar. E nós precisamos de Cristo, da presença dEle para essa missão. Como que eu posso usar tudo o que eu tenho? Ah, mas eu tenho dificuldade de falar. Então, use a oração para abençoar quem fala. Eu posso usar tudo que há em mim para produzir o evangelismo e a missão, para que outras pessoas reconheçam esse Jesus que ressuscitou e que está vivo. A gente tem que contar isso para todos. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e a última parte é que Ele voltará para buscar uma noiva, santa e adornada. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar. Essa é a grande comissão. É isso que Jesus está dizendo, que Ele estaria conosco todos os dias para a gente evangelizar em nome dEle, para a gente continuar a obra aqui. E como a outra maneira que eu posso? Com as ofertas. Você pode abençoar missões, você pode abençoar igreja, você pode abençoar o missionário para que ele vá a campo, para que ele faça essa missão. Tem tanta missão para ser abençoada, tem a sua igreja para ser abençoada, tem missionários que estão trabalhando para serem abençoados. Então nós podemos usar tudo que nós temos para evangelizar dessa forma, com oração, com as ofertas, mas também indo a campo, pregando. Mas que campo que eu vou? Eu tenho que ir na África, na favela? Tem bastante gente já fazendo esse trabalho, mas você pode começar o evangelismo dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, com quem se aproximar de você. E às vezes não é nem necessário você ir atrás, o Senhor manda a pessoa para você evangelizar. Quantos aqui já passaram por essa experiência? Você não precisou sair atrás, mas você falou com o porteiro e ele estava precisando de uma palavra ali. Você falou com um colega de trabalho e ele estava precisando de uma palavra. É teu momento de você fazer parte dessa grande comissão. A mensagem é: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e Ele vai voltar. Essa mensagem ela não mudou. Mas nós não podemos fazer esse evangelismo e fazer outros discípulos sem a presença de Jesus. Por isso que Ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque nós temos que fazer tudo isso acompanhados da presença diária. Não podemos cantar aqui sem a presença diária. Não podemos pregar aqui sem a presença diária. Sem o cuidado diário de Deus. Sem a provisão diária de Deus. Sem o socorro dEle. Não tem como. A missão que Jesus deu aqui, através dessa promessa, eu estarei convosco, é a garantia dele, da presença constante, do cuidado sempre com a nossa vida, com todos nós, com a provisão e com o socorro, não importando a situação que você esteja vivendo. A situação que você está vivendo, no momento, pode ser difícil, talvez não, mas pode ser difícil, isso não pode calar a sua voz. É quando nós estamos passando mesmo por situações contraditórias, difíceis, é que aí que o evangelismo e o falar de Jesus, ele sai ainda com mais propriedade e com mais unção, porque nós estamos vivendo um problema e a gente sabe quem vai nos tirar daquela situação. E amados, amada igreja, nós temos Jesus, Ele deixou essa promessa, nós temos Ele. E Jesus é um parceiro que Ele nunca vai soltar a nossa mão. É mais fácil a gente soltar da mão dele do que ele soltar da nossa mão. E ele te diz nessa noite, assim como ele ministrou o meu coração quando eu li esse versículo e ele saltou diante dos meus olhos. Inclusive, esse foi o versículo, conversando com a Isa, que ela encerrou a ministração no domingo passado. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus está dizendo aqui que Ele é um parceiro que não solta da nossa mão. Você pode estar em momentos de angústia. Talvez você entrou aqui extremamente angustiado, com crises pessoais. Mas Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou nessa angústia. Eu estou no meio dessa crise pessoal e ela vai ter um fim, em nome de Jesus. Eu estou na escuridão desse problema que está te causando medo. Eu estou num leito de enfermidade, de morte. O Salmo 23 garante a presença
presença dEle. O Senhor fala lá no Salmo 23, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque Jesus está conosco, nosso Deus está conosco. Então pode ser um diagnóstico ruim, Ele está nesse diagnóstico também, Ele está ali para nos dar a vitória. Na enfermidade, seja ela qual for, de qual ordem, talvez não seja a sua enfermidade, talvez seja de alguém da sua família, mas Jesus diz, eu estou te apoiando, eu estou contigo, eis que estou contigo, filhos, nos tombos da vida, te segurando. Quantas vezes Jesus nos segura? Então, essa promessa, ela é diária, porque eu estarei sempre com você. É isso que ele está dizendo. Mas esteja comigo também. Essa parte, eu estou parafraseando. Esteja comigo também. Eu estarei sempre com você, mas esteja comigo também. Perceba a minha presença em detalhes. Não fique esperando só os grandes detalhes para você ver a presença de Jesus, não. Perceba Jesus nos pequenos detalhes da vida. Perceba Jesus até num canto de um pássaro. Perceba Jesus quando a porta se fecha, é livramento. Perceba Jesus quando pessoas se afastam de você e você sofre muito por isso. Perceba Jesus também quando você está sendo caluniado por alguém, está passando por alguma provação, estão te excluindo. Percebe Jesus nos detalhes. É Jesus que está ali com você naquele momento para que você produza algo com aquilo que você está vivendo. Essa mensagem dessa noite, ela é de refrigério, de encorajamento, porque nós temos um Jesus diário. A promessa dele é diária, mas quem está nessa promessa? A presença do próprio Jesus. Então, ele é um Jesus diário sobre nós, assim como o pão nosso de cada dia que nós temos na nossa mesa. O pão nosso de cada dia é essencial para nós, não é? Nós precisamos desse pão que nos nutre, que nos sustenta. Então, o Jesus diário também é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, que nutre o nosso espírito. E por 24 horas do dia, exatamente o dia todo, 24 horas do dia, Ele nunca falha com você. Ele nunca falha comigo. Ele não retrocede naquilo que Ele prometeu. Ele não vacila nos pensamentos dEle. Quem vacila somos nós. Ele também não dorme, não cochila. Ele está ali, acordado. Porém, sempre tem um porém, né? Tem um contudo aqui. Jesus, Ele não tem compromisso com quem troca a presença dEle por 30 moedas de prata. Ele não tem compromisso com gente assim. Quer trocar a presença? Então troque. Fique desprovido dela. Escolha com quem você quer andar. Tem gente que prefere caminhar com as trevas. Foi o que Judas fez. Ele tem compromisso firmado, gente. A palavra é para discípulos leais, que vão permanecer firmes até o fim. Essa promessa é para discípulos leais. É muito clara na Bíblia. Então ele vai ter um compromisso firmado com quem? Com quem valoriza a presença dele. Pergunte para quem faltou no culto hoje. Qual foi o motivo da falta no culto? Qual foi o motivo de não orar? Qual foi o motivo de não fazer devocional? Qual foi o motivo? Qual foi a prioridade? Você vai descobrir. Então, vocês chegaram a ver um vídeo, se vocês não viram, entra no YouTube, que ele está no YouTube esse vídeo também, de pessoas sendo entrevistadas e o repórter perguntando assim, para todo tipo de pessoa, tinha cristão, não cristão, tinha de tudo. Pessoas que vendem a presença de Deus. A pergunta era, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? E pasmem, o resultado foi assustador. E tinha cristãos lá no meio, dizendo 5 milhões na conta. Já vendeu a alma faz muito tempo. Perecível. Um Jesus que não tem valor nenhum. Aí eu estarei convosco todos os dias, mas você está comigo? Essa é a pergunta de Jesus para nós. A Isa pregou aqui, prazer ou conveniência? E quando eu assisti esse vídeo, na hora que ela estava pregando, eu lembrei desse vídeo. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? Eu prefiro os 5 milhões, que vão acabar, vai dar briga na família, né, do que 5 minutos com Jesus, que vão me valer a eternidade. Onde não há choro, não há ranger de dentes. Então, para a gente pensar, pelo que as pessoas têm trocado a presença de Jesus? É muito fácil você saber. É só conversar um pouquinho no meio da igreja. Faça perguntas. Irmão, estou sentindo tua falta no culto. Por que você não veio? Discípulos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem quer a promessa da presença diária, meus queridos, precisa escolher aqui. Discípulo é obediente. Então você precisa escolher ser obediente ao que ele ensina.
ser diário também em obedecer aquilo que Jesus tem ensinado para nós todos os dias aqui. Jesus tem falado ao nosso coração. Seja diário em obedecer. Um coração discípulo, ele vai obedecer. Aí nós vamos lá para a palavra, lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, não precisa projetar não, tá, Davi? 1 Samuel 2,30, tem uma passagem, eu vou resumir para vocês essa passagem. E tem uma promessa sobre o sacerdote Eli. Ele era sumo sacerdote, homem de Deus, e Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 meninos criados ali, né, no Evangelho, na casa de Deus, na palavra, no ensino do Deus vivo, e conhecedor das Escrituras. Mas o sacerdote Eli era aquele que podia entrar na presença de Deus e fazer a expiação pelos pecados de todos. Só que Eli não cuidou dos filhos. Esse sacerdote tinha uma palavra sobre a geração dele. Deus tinha feito uma promessa que o sacerdócio de Eli seria vitalício, que passaria de pai para filho. Mas diante do comportamento dos filhos de Eli, isso foi revogado. Então, a promessa que Deus tinha para Eli, para a família dele, foi revogada. Deus pode revogar? Pode, se Ele quiser, sim. Depende da nossa obediência. Olha o que Ele disse para eles: honrarei os que me honram, mas os que desprezam serão desprezados. Promessa, então, foi transferida. Ele tirou essa promessa de quem era para honrar a vida dele, tirou essa promessa e transferiu para Eleazar, uma pessoa que realmente ia obedecer e ser um sumo sacerdote conforme Deus queria. Então, a promessa foi revogada para essa família. Os filhos de Eli morreram de forma trágica numa guerra, guardando a arca da aliança, mas de forma errada. E quando vocês vão ler isso lá, você vê Deus dizendo claramente: eu honro aqueles que me honram e vou desprezar aqueles que me desprezam. Então, discípulos de Jesus precisam da presença dele em tudo. Tudo o que a gente for fazer, amada igreja, como discípulos. Eu quero falar algo com muito amor para a igreja. Não dá para a gente encarar a vida no mundo ali fora sem a presença de Jesus. Não tente. Porque sem a presença de Jesus, é muito trágico o que acontece com as vidas sem Jesus. Se você prestar atenção nos lares sem Jesus, nos filhos sem Jesus, nas casas sem Jesus, nos negócios sem Jesus, não dá para encarar a vida lá fora sem essa presença gloriosa. E nós, meus amados, ainda tem gente que pensa que vive assim, mas nós não vivemos no país da Alice. A Alice vivia no país das maravilhas, nós não, nós vivemos nessa terra aqui. Nessa terra tem problema e o mundo jaz no maligno. Vocês sabem quem coordena o mundo e o sistema do mundo. Então, seria maravilhoso para nós não ter problemas nenhum para resolver com ninguém. Seria ótimo. Receber sempre boas notícias. Só chega boa notícia na minha casa. Não ter obstáculo para resolver a vida. Ser tudo muito fácil. Todos nós gostaríamos de uma vida tranquila, às margens do riacho Ipiranga. As margens plácidas, tranquilas, não gostaria? Mas não é assim. A nossa vida aqui, ela é real. Ela não é de mentirinha, ela é real. E na terra é muito diferente no céu do que no céu. No céu, nós não vamos ter dor, nós não vamos ter problema, nada disso. Por isso que vale muito mais 5 minutos com Jesus do que 5 milhões na conta. É para a gente pensar que valor eu tenho dado à presença desse Jesus glorioso que me salvou e que o sangue dele verteu na cruz do Calvário por mim. A nossa vida precisa refletir isso, quem eu tenho buscado, e refletir o céu, para onde nós iremos. A eternidade nos espera. Nós enfrentamos aqui nessa terra medo todos os dias, afrontas de pessoas usadas pelo inimigo, desafios. Gente, quantos desafios nós enfrentamos? Dificuldades. Quem não tem dificuldades amanhã para resolver? Me fala aí, quem não tem? Porque eu já sei o que me aguarda amanhã, mas eu sei também quem vai estar comigo. Quem vai estar comigo resolvendo cada problema. Então, nós temos dificuldades todos os dias. E isso faz parte da vida. Está ali. Mas nós temos a promessa. Essa é a nossa diferença. Nós temos a promessa, eu estou com você até o fim. E isso já faz toda a diferença. E a primeira certeza que nós temos dessa promessa é que nós não estamos só.
Em meio a tantas provações que nós passamos, tantas, a vida do cristão, gente, a vida do cristão nunca é solitária. O cristão de verdade carrega a presença de Jesus. Ele tem Jesus o tempo todo com ele. Então, se lembra aí, eu quero que você faça um exercício agora. Tem pessoas aqui que já superaram tantas coisas, gente. Calúnias, difamação, o nome rolando na boca de pessoas que nem deveria estar, abandono, traição, rejeição. Quantas pessoas aqui? Agressão, perdas familiares e já superaram tanta coisa. É só você olhar, tem pessoa muito forte aí sentada do teu lado, atrás de você, na sua frente. Pessoas que venceram o câncer, pessoas que viram familiares vencendo o câncer, que saíram da linha da morte. Por quê? Porque não estava sozinho, nunca esteve sozinho. Tinha um Jesus diário com essa pessoa. Tem um Jesus que sustenta todos os dias e que não soltou a mão. Ficou sempre ali firme, segurando a mão. Oh, glória a Deus por isso. Quantos aqui são vencedores, mas não somos vencedores por méritos pessoais e nossos? Não são. Os méritos são todos do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que essa história que você já viveu de dor, de sofrimento, de perda, talvez uma enfermidade grave na família, isso vai virar o evangelismo. Por isso Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente. Porque a nossa história precisa virar evangelismo. A grande comissão precisa continuar. E para, às vezes, nós falarmos de Jesus, nós precisamos dessa pressão. Para a gente buscar mais Jesus, a gente precisa dessa pressão, dessa dificuldade. Então, se a sua história ainda não virou evangelismo, ela vai virar em nome de Jesus. Perdas, derrotas, decepções, pessoas que nos deixaram no meio do caminho, isso vira evangelismo, sabe por quê? Porque a gente não estava sozinho. Nós temos uma promessa, e o Jesus diário está conosco todos os dias. Então, nós não estamos só. A outra certeza que nós temos, que é fé, convicção, é que nós não estamos enfraquecidos. Com essa promessa que nós temos, nós não estamos enfraquecidos. Por quê? Porque esse mesmo Jesus que está conosco é o mesmo que nos dá a paz. É o mesmo que fortalece quando a gente não está aguentando. É Ele que fortalece quando vem os momentos que a gente começa a pensar em desistência, começa a pensar só tristeza, aqueles pensamentos ruins. Não, Ele está ali, trazendo paz, renovando o nosso pensamento, trazendo força para os nossos dias. Ele está conosco. Ele está exatamente agora aí do teu ladinho, sentado aí pertinho de você, ministrando teu coração, e Ele resgata o nosso interior. Quando nós pensamos que vamos desistir, que não vamos aguentar, Jesus diário, da presença diária, da promessa diária, Ele resgata o nosso interior com a bondade dEle. Quantas vezes você achou que ia sucumbir e no outro dia você estava bem melhor? Porque um Jesus diário cuidou do nosso interior, Ele renovou. E a palavra mesmo diz, né, em 2 Coríntios 4, 16, 18, que por fora a gente parece estar desgastado, cansado, sobrecarregado, mas por dentro, no interior, está sendo renovado, oh glória a Deus, a cada dia pela palavra do Senhor, pela presença dEle. Terceiro ponto, nós temos a certeza também com essa promessa, que nós não controlamos o tempo. Muitas vezes, nosso foco, quando a gente está passando uma dificuldade, um problema, é permanecer focado no problema. E quando a gente permanece muito focado no problema, não enxergando o problema do outro, mas só o nosso, a gente costuma fazer questionamentos com Deus. Vem perguntas, né? Por que isso não acaba logo, Senhor? Por que está durando tanto esse deserto? Essa prova está tão extensa. Senhor, por que o Senhor não está fazendo na minha vida? Eu vejo todo mundo recebendo e eu não, Senhor. Aquilo que eu pedi não aconteceu. Me dá paz nessa situação, Senhor. Eu estou pedindo, por favor, que os meus familiares se convertam, que o meu marido venha para Cristo, que meu filho deixe das drogas, deixe do vício. Tantas coisas que eu estou pedindo, Senhor. Por que não acontece? Por que, Senhor? Simplesmente porque o tempo é dele. E porque nós precisamos passar por algumas histórias para que elas virem evangelismo. Para que elas se tornem a gente fazendo novos discípulos a partir daquele problema que nós estamos vivendo. O tempo é dele. Nós perguntamos muito para o Senhor. Eu sei que tem gente que pergunta, porque quando eu vou orar por pessoas, as pessoas dizem, eu já tenho falado com Deus, por que isso está demorando tanto? Por que isso não se resolve?
mas nós esquecemos de perguntar: Senhor, eu tenho feito a sua vontade? Senhor, como eu estou me saindo na missão que o Senhor me deu? Nós esquecemos de fazer essas perguntas quando nós estamos passando por problemas. O que eu tenho produzido, Senhor, com o tempo que o Senhor tem me dado aqui nessa terra? São perguntas também que a gente deve fazer quando estamos passando por momentos difíceis. E o quarto e último ponto dessa promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, é a certeza, convicção e fé de que nós vamos confiar até o fim. Nós não deixaremos de confiar, porque discípulo de verdade de Cristo não deixa de confiar. Confia até o fim. Nós não deixaremos nunca a nossa confiança ser abalada. Então, se entrou alguém nessa noite aqui, com a confiança, com a fé abalada, já foi aqui, liberado uma oração aqui no momento do clamor, sobre a fé em momentos difíceis. E foi tremendo aqui o que a Luana falou sobre o pastor. Então, nós temos essa convicção. Nós nunca deixaremos de confiar, Senhor. Nosso coração de discípulo tem que se encher de esperança, mesmo no meio das provações. Sabe por quê? Porque Jesus, nosso Deus, Ele foi fiel lá atrás, no passado, com todos que caminharam com Ele. Ele é fiel agora, com quem está caminhando com Ele. Ele é fiel no já. E Ele será fiel amanhã. Se nós também permanecermos fiéis, nós vamos continuar nossa missão. Ele vai se mostrar fiel também no nosso dia de amanhã, nos dando paz, sabedoria no futuro. Agora vem o questionamento. Nós precisamos permanecer fiéis. Jesus não solta a nossa mão. Somos nós que soltamos. A promessa está aqui, ardendo no nosso coração. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele não mente. Mas então o que acontece com as pessoas que se desviam? Quem é que soltou da mão? Foi Jesus? Não, não foi. Nós precisamos entender que Jesus é um Deus diário. É o socorro diário, é a provisão diária, é a presença diária, é o sustento diário. E muitas vezes nós não precisamos entender o caminho que Ele escolheu para nos levar para mais perto dEle. Nós não precisamos entender isso. Nem os meios que Ele está usando para forjar o nosso caráter naquele tempo de dificuldade. Nós não precisamos entender. Nós só precisamos, como os discípulos, confiar, amados. Confiar que Ele é o caminho. Então não vai ter erro. Se Ele é o caminho, nós não vamos errar. Ele é imutável. Ele é bom. Ele é constante. O nosso Jesus diário, Ele renova as misericórdias dEle todas as manhãs, quando nós acordamos. Por isso que nós estamos aqui. Estamos de pé. Estamos aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor. É tudo renovado com Ele. As nossas forças, nosso ânimo, tudo renovado. E a nossa história de vida, a minha história, a tua história, ela é coberta pelos atos de bondade de Deus. Se você olhar a tua vida, você vai ver que você tem mais coisas para celebrar do que para reclamar. Você tem muito mais para agradecer do que questionar. E tem coisas, meus amados, que nós não vamos compreender aqui. Não vai ter resposta aqui para nós. Nós só precisamos continuar a missão. As respostas que nós queremos aqui, nós teremos lá, na eternidade, com Cristo, todas elas. Mas o único desafio nosso, então, é manter os nossos olhos fixos, firmados no Senhor, e não nas dificuldades que nós enfrentamos. Porque elas vão passar em nome de Jesus. Todas elas. Confie plenamente. Vou chamar a Isa aqui para fazer um louvor para nós. Confie plenamente naquele que nunca te deixará. Ele nunca vai soltar a nossa mão. Mas escolha segurar firme também a mão dele. Ele nunca vai te desamparar. Pode ser o momento mais difícil, a noite mais difícil,
o dia mais difícil, mas Ele não vai te desamparar. E eu quero profetizar em nome de Jesus que você também nunca o deixará. Nunca. Por mais pressão que esteja, por mais situação difícil que você esteja enfrentando, por situações que às vezes até geram revolta interior, nós não precisamos fazer. É só se manter firme e segurar na mão de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim. Olha que promessa linda. Eu estarei com vocês até o fim. Quem fica com a gente até o fim? Pensa sobre isso. Enquanto a Isa vai ministrando, eu vou fazer o que o Espírito Santo me ministra aqui. Eu quero chamar para o altar nessa noite você que quer que Jesus sempre segure a sua mão.